Olá, pessoal, maravilhindos e maravilhindas que acompanham o Carona na Vassoura. Eu sou Rafaela Werneck. E eu, Marcelo Barradas. Hoje, para pegar carona com a gente, uma menina, né? Mas que tem um cabedal de informação, de conhecimento, assim, muito extenso. Com vocês, Isla Maria. Olá, Iva. Oiê, Olá, amor. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Posso falar sobre mim agora? Pode, fale. Pronto. Eu fiz a licenciatura em História Hum, na Universidade de Coimbra e agora eu estou frequentando mestrado aqui na UMinho, na área do patrimônio cultural. Não falei que não era pouca. Eu, Bacana. hum? Oi, queridos. Ficou difícil. É, Agora eu tenho muito interesse pela área dos celtas, por isso que eu fui para a História. Porque ela sempre me interessou muito. E então eu tô buscando aí essa área. Eu gosto muito da antiguidade, de arqueologia também, mitologias, essas coisas. Religiões também me interessam muito. E é isso. Ah, isso aí. Maravilha. Então vamos aprender muito. Vamos. É hoje. Então vamos lá. Bom, o nosso tema, né, Rafa, é a deusa tríplice. Isso. Então a gente já vai direto ao assunto. O que é uma deusa tríplice, Isla? Bom, a deusa tríplice, primeiro que podemos ter como um arquétipo, que são ideias dividir a mulher em três partes. A deusa tríplice pode ser tanto uma deusa só, que tem três características fortes, que é o caso da deusa Bride celta, que ela é tanto dos poetas, do lar, como também da forja. E, inclusive, também tem uma história que ela tem três irmãs, que todas são Bride. Então, é uma deusa só, mas que tem três divisões. Uhum. Mas também pode ser três entidades que fazem parte dessa triplicidade, vamos dizer assim. Que é o caso, por exemplo, da Selene, da Hecate e de Artemis. São as deusas gregas. Elas fazem parte da deusa tríplice da lua. Tanto a lua, né, crescente, como a lua cheia e a lua minguante, que são as três deusas. Tá? E quando a É, gente fala da mitologia grega, Uhum. a gente pode chamar ela de Moiras, né? Não são elas, mas tem as Moiras. As Moiras são outras deusas também. Não são bem deusas. As Moiras são entidades filhas da deusa da noite, grega, elas são as responsáveis por tecer o destino de todos os seres vivos, inclusive dos deuses. Era o que se acreditava. Uhum. E elas também, de novo, são três mulheres. Muitas vezes são representadas como uma jovem, que é a que cria a lã para ser tecido o destino. A mulher é a segunda, uma mulher que escolhe a sorte dos humanos. A sorte que eu falo não é, ai, como eu sou sortudo. É como se fosse o destino mesmo, o que, é que vai acontecer na vida da pessoa. E tem a terceira, que geralmente é representada por uma mulher idosa, que ela é o que termina a vida. Ela tem uma tesoura que no Ah, fim tá. ela corta o fio. É? Sim. Aham. Então é como se fosse o nascimento, a vida e a morte. É a morte. Tá? Que a gente chama muito da donzela, da mãe e da anciã, Isso. né? Porque a Mas o que é donzela. interessante. Ah, Pode falar. não, a donzela, ela vem com esse lado de pureza, né? Que é até Uhum. da lua crescente. Você me Exatamente. corrige se eu estiver errado. A mãe, que ela traz o conhecimento, e ela vem com a lua cheia. E Uhum. a anciã, que ela traz mais o lado de proteção, mas é de encerramento de ciclo. Por isso que ela corta o fio. Isso. Ela fica Exatamente. flutuante. É basicamente isso? Sim, sim. A única questão é que, na verdade, essa ideia de donzela, mãe anciã, ela é uma concepção muito recente. É do século XX, que foi criada porque estava tendo ondas de feminismo durante o século XX, foi a segunda onda, se não me engano, de feminismo. Então, a-
foi puxando para esse lado de criar as três fases da vida da mulher. E foi a partir daí que teve essa ideia de separar donzela, mãe e anciã. Os antigos, eles não separavam desse jeito. Não tinha essa ideia da mulher em três fases da vida. É algo mais recente. Uhum. Então não quer dizer que não existia o culto das três deusas, mas essa ideia é mais recente. Não tá errada. Eu acho que cada um acredita naquilo que faz sentido pra você, né? A do meio que escreve o destino, ela tem nome? São três, são as Moiras. Mas não Elas é? são três irmãs. Uhum. Mas ela tem um nome, a do meio? Ou A é do meio tem, sim, é Laquesis. Laquesis. É Láquez? Eu difícil. vou ter que conversar com essa, É. porque o meu destino, assim, tem sido um pouco difícil. Tem que falar é direto com Vou ela. ter que ser direto com ela. Tá vendo o que que é cultura? Essa aí eu vou ter que. É falar com quem manda. Exatamente. Vou ter que bater o papo em pano. Isa, mas quando a gente entra na mitologia nórdica, a gente fala das Nornas, Uhum. né? Sim, sim. Que viviam na raiz da Yggdrasil, né? Que é a árvore do conhecimento, é a árvore Uhum. de Odin. E Árvore da vida, né? E muitas religiões antigas têm essa ideia da árvore da vida também. está Uhum. relacionada a quase todas as religiões. E elas tinham essa característica, por exemplo, de tecer a vida dos deuses, dos elfos, né? Viviam na árvore do conhecimento. Podemos dizer que é a mesma coisa, cada um dentro da sua cultura. Sim, sim, é porque o que acontece muito é o que a gente chama de sincretismo, Uhum. que é quando uma cultura interage com a outra e acaba trazendo aspectos culturais para sua própria cultura. Por exemplo, Zeus, na mitologia grega, é muito parecido com Júpiter, na mitologia romana, porque tinha esse contato entre os povos e acabava agregando coisas à própria religião. E, por exemplo, os celtas mesmo, a gente fala celta, mas eram várias tribos. É como se a gente falasse, resumisse o Brasil a indígenas. Tem várias tribos muito diferentes, né? Uhum. Cada um com sua cultura. Uhum. Mas é mais ou menos como a gente separa de outras culturas, né? Então, cada lugar vai tendo sua própria característica mesmo. Mas são muito semelhantes. Uhum. Uma deusa tem vários nomes e é a mesma ideia. Tipo, o fogo é muito presente em vários deuses. É, a questão da guerra, tem muitas deusas da guerra. E isso Sim. acontece com muitas religiões. É, Isso é, inclusive com essa questão dos nórdicos e dos vikings. isso é tipo as religiões de matrizes africanas. Umbanda, candomblé. Uns são os orixás, os outros são os santos da Igreja Católica. Não, não é mais ou Sim, menos isso, exatamente. né? Isso. Inclusive, a deusa Bride, que é a que eu Hum. falei no início, que é a deusa tríplice, ela depois virou uma santa. É a Santa Ah, Brígida. Santa Falam que Brígida, eu ouvi falar. foi uma das que fez o parto de Maria, falam, né? Em uma Isso. das. Foi uma das que fez o parto, mas na verdade ela era uma deusa celta. Mas era tão forte o culto a ela que é, para poder socializar melhor aquele povo, acabaram transformando ela numa santa. Entendi. Isso. Isso acontece muito, muito, muito. Acontece muito mesmo. Eu até contei para a Rafa que na última cena do filme Avalon, que eu adoro, Uhum. quando ela volta para cultuar a deusa, é praticamente a última cena. E ela acha que a deusa, né? Até porque o catolicismo tomou conta, ela acha que a deusa ia sumir. E aí, quando ela olha a imagem da deusa, o que que eles fazem? Eles colocam um manto e fazem dela uma santa. Então, ali, ela Exatamente. começa a ser aceita. É muito interessante essa cena. Né, Rafa? Eu começo sempre com você. Sim. E a Marcela adora E a gente vê muito isso, a deusa, né? A gente chama de a deusa. a figura, Mas né? essa ideia do maternal, da mãe. E a gente vê isso em várias culturas, várias da antiguidade. E a gente vê isso também com Maria. É um pouco essa ideia. Ok. Entendi. E quando a gente fala das parcas, que é do lado romano, Uhum. estamos falando também da mesma coisa? Sim. Tá. É mais parecido ainda, eu diria. Porque, assim, pode criar um pouco de polêmica, mas os romanos pegaram muitas coisas dos gregos. Talvez deram uma melhorada ali, porque eles pegam só o que interessava e transformavam.
Uhum. Mas muita coisa da cultura grega a gente vai achar na cultura romana. E principalmente essa ideia. E Tem vem, quase uma equivalência a tudo. né? Dos mais antigos, e vai passando e vai melhorando. É, Isso é o natural da história. sim, E vai se transformando outras histórias, né? Exatamente. É. isso. Assim, e os romanos, eles eram profissionais em chegar nos lugares e pegarem a cultura do lugar. Eles sempre. O sincretismo que eles faziam era muito forte. Porque, como eles foram crescendo muito, 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 então todos os lugares que eles chegavam, eles iam trazendo o povo e também a cultura do povo. Eles não proibiam que existisse aquela cultura. Pelo contrário, eles traziam para Roma. Somatizavam, né? Ia, pega um pouco daqui, um pouco Isso. daqui e É. Uhum. É. Por isso que estudar mitologia, às vezes, em livros, você vê a coisa, a mesma história contada de maneiras diferentes, né? Sim, completamente. Nós tivemos que eu falei, um dos programas que eu falei que quem fez dos deuses, as armas dos deuses, foi o deus, foi aquele, o anão Hefestos. Uhum, sim, E aí o meu filho, que ama a mitologia, estuda a beça, tem 11 anos. Ele chegou para mim e falou, mãe, você vai ter que editar. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque foi o Ciclope. Quem fez as armas uhum. principais de Zeus, de Poseidon e tal, foram o Ciclope. Ah, sim. Filho de não Uhum. sei quem. Só que eu tenho um livro que fala que é Hefestos. Então, assim, quando a gente fala de Sim, mitologia, até para as pessoas entenderem, não, essa informação eu não conheço, é porque tem muita informação. sim. E eu acho interessante que não é uma ciência exata, É. porque a gente está lidando com a história. E toda vez a gente pode descobrir algo novo para mudar o que a gente sabe. E principalmente quando a gente fala de culturas mais antigas, como o celta, que eu falo muito celta porque é o que mais me chama, né? Não tinha escrita. Então, é muita, vamos dizer assim, não é muito certo. É o que os romanos falaram, Boca a boca, é é o que isso? outro povo falou. Como? É de boca a boca. Eles iam passando. Entendeu? Então, cada ponto é muito ponto, né? Uhum. Tem muito isso. E os celtas, por exemplo. Me dá um minutinho. Ah, Vou ter que colocar esse sim. O Alexandre corta isso, porque ele estava no meio do zóio. então tira, não é? Não, não, pronto. Você para de botar, tirar óculos e pronto. E para de piscar também, fica com os olhos abertos. Pronto. Eu vou pegar a lupa, né? Vou usar só isso aqui. Isso. Como você gosta da mitologia, da história dos celtas, eu estudo runas, né? E é Uhum. interessante que runas quer dizer sussurrar. E o conhecimento das runas, realmente, nada foi deixado escrito, era um passado para o outro, né? O sussurrar era isso. Até o inimigo não ter a informação que eles tinham, eles Sim. passavam para os outros. Não era isso? Uhum. Eles tinham muito esse medo que a informação chegasse no inimigo. É. Então, tinha esse cuidado de não. Aí isso Porque, Porque runas é, quer dizer isso. Tanto é que quando eu estou estudando e tal, não sei o que, runas não é uma coisa que você fala alto, não. Runas tem todo um. Você muda até. Porque ela tem essa atmosfera. mas tem aquele negócio do telefone. Aquela telefone brincadeira sem de fio. telefone. E se o amigo escutasse errado? Mas aí. E segue Ia vida, passar a né? informação errada. Por isso que a gente recebe tanta informação errada. Agora eu já estou sabendo, né? Por isso Mas, que olha, o que era interessante é que Ah, antes a memória era muito mais praticada. Hoje em dia a gente não lembra de nada. Antes, por esse costume oral, eles decoravam ponto por ponto, assim, da história. Ia contando ali aquela história, entendeu? E hoje em dia hoje a a gente já gente não tem mais essa prática. vai estar tudo ali, né? E isso causa É, uma preguiça enorme, e a gente parou até de exercitar o cérebro por causa disso. não é? Eu tenho um sim. hidromel aqui em casa, e uma das deusas que eu adoro, que os celtas também cultuavam muito, é a deusa Freia. E Uhum, ela era a responsável pelas runas, né? A esposa de Odin. E é interessante que a cultura, sabe se você viu aquele seriado, até indico para quem não assistiu, dos Vikings, ai, amo. não é sensacional?
Nossa, Muito, muito. assim, Do Ragnar, isso daí, né? né? É, Quando nós até comentamos com a mãe dela sobre esse lado forte da mulher celta, porque ela era guerreira, ela era mãe, é. entendeu? Não tinha essa diferença entre eles. Então, assim, tanto é que ela falou de Boudica, não é verdade? Da Uhum. Sou fã. É, eu vi o Ela é filme do incrível. Alexandre, consegui assistir o filme é forte, mas muito, muito assim, ela foi de uma coragem, entendeu? Ela não chegou, o objetivo não era nem vencer, era conquistar e mostrar que eles tinham o poder, assim, tinha uma coragem mesmo da luta, porque tiraram tudo dela, né? E aí você vê a força da mulher dentro desse grupo. Então, é muito interessante. Você falou, eu também adoro, é uma cultura que eu gosto muito. E assim, tem muitas, muitas histórias e muitas deusas celtas que são da guerra mesmo. Não são os homens, são as mulheres. Tem até uma guerreira que é lendária, vamos dizer assim. É mitologia, né? Não é a mesma história. Que é ela que ensinava os guerreiros a guerrearem. Ela que ensinava a luta. Ela que era a bombástica da mitologia, entendeu? O melhor guerreiro foi ela que ensinou a lutar. Então não tinha essa coisa de, porque é mulher. E pelo contrário, os romanos, eles morriam de medo das mulheres celtas. Que elas vinham todas cabeladas e loucas e selvagens. Com aquelas É, maquiagens, né, que elas tinham. isso. Toda selvagem mesmo. E eles viam aquilo e ficavam desesperados. Tipo, Selvagem. elas faziam de tudo, sabe? Eram Porque mesmo assim. a deusa Freia, ela quando vinha a passeio, ela vinha com seus felinos. Quando ela ia à guerra, ela ia não era búfalos, não, era aqueles porcos que tem aquele chifre, como é o nome? Javali? Era os javalis. Ela vinha com os javalis e quem vinha, ela vinha trazendo as valquírias. Ela falou porcos, Muito legal. entendeu? Ah, Nárnia. Foi porque só existe em Nárnia. Mas para você ver a força, porque as valquírias, né? As valquírias que a gente pode dizer, falar das Amazonas, Aham, sim. no final, né, para cada local, Sim, é, vai Deixa ver eu te agora. fazer uma pergunta, Ah, Isla. Tá sempre. A gente sempre vê o número 3 relacionado com essas deusas, né? sim. Explica pra gente isso. Assim, o número 3 ele, no geral, é um número sagrado, vamos dizer assim, para as mitologias mais antigas, para as culturas mais antigas. Uhum. É um número de harmonia, de equilíbrio. E ele dá a ideia de infinitude, que tudo não tem fim. As coisas elas começam, mas não terminam, elas continuam. O 3 traz esse movimento. É, na cultura celta, de novo, que é o que eu mais conheço, principalmente, tem muitos símbolos, que é o triqueta, por exemplo, que são sempre o 3. Depois pode botar a imagem, acho que fica mais fácil entender. E aí, além disso, também tem os três mundos, vamos dizer assim. A gente não, eles não dividiam por água, fogo, ar e terra. Era para eles era céu, terra e mar, por Não tinha exemplo. os elementos? Era o cor. Como? Não tinha os elementos? Terra. Não, era céu, terra e mar, vamos dizer assim, sabe? É, o mar, a água, pronto, porque era muito importante que era como se fosse um espelho, sabe? Que ligava os mundos. Também a ideia do corpo, mente e espírito, primavera, verão e inverno, o passado, presente e futuro, que é o caso das Moiras, por exemplo, o nascimento, vida e morte também, e as três fases da lua, que é a crescente, a cheia e a minguante. Inclusive, as mulheres que fazem essa associação às mulheres, que a lua crescente é a lua que está relacionada com a donzela, Vou escrever isso aqui. a lua minguante relacionada com a anciã e a lua cheia relacionada com a mãe.
Então, assim, na donzela, é aquele vigor, aquela força. E geralmente as deusas que são ligadas à donzela são as deusas guerreiras, que tem aquela coisa, aquela iniciativa, né? Uhum. Depois, na lua cheia, é a mãe, e aí é aquela ideia de, de cuidado, de nutrir o que você já começou. Uhum. É a maternidade no geral, né? E por fim, que é a anciã, que é ligada ao conhecimento, mais introspecção, mais sabedoria, Qual é a lua intuição. dessa? É a minguante? E- Não ouvi direito. Essa, qual é a lua que você falou, a última? Essa é a lua minguante, Minguante. Então, Tá, que está relacionada com a anciã. tá. E é por isso que então também tem isso muito correlacionado com na lua cheia, as pessoas que têm, vou fazer determinado feitiço, vou fazer determinada plantação. Por isso que tem as fases, é isso? Por isso que se faz muito Sim, isso nas. sim, porque a gente sabe que a lua, ela também está relacionada, por exemplo, com os ciclos da água, do mar, até com o corpo da mulher também tem essa relação. Então eles fazem essa ligação, sabe? Na lua minguante a gente está mais para baixo, a gente está mais introspectiva, tem essa coisa. A lua cheia a gente está no nosso auge, vamos dizer assim, a gente está potente, a gente está completa. Não é um bom nome, mas vamos dizer assim. E a lua nova é aquela coisa de iniciativa, de começar no projeto, de Lua nova. força, sabe? é um começo, né? Começo, É o isso. começo. Ótimo. Pode ir, amiga. Olha, é uma aula, né? A gente Ai, hoje. Isa, me fala o seguinte: em relação à roda do ano dos 8 sabás, uhum, explica até para o pessoal o que é equinócio, né? O que é solstício, uhum, para que as pessoas tenham noção exatamente que existe uma diferença. Explica para a gente isso. sim. E também outra coisa do 3 são as estações, que não tinham outono, era o inverno, a primavera e o verão. Também tem essa ligação. Bom, o solstício, ele é quando depende do solstício, né? Se for solstício de inverno, é a noite mais longa do ano. Se for solstício de verão, é o dia mais longo do ano. E o equinócio é quando os dias têm, e o dia e a noite têm a mesma duração. E a ligação que tem com quando são nesses dias, geralmente o Wicca, o neopaganismo, eles fazem muitas festividades para marcar essa temporalidade, né? Marcar esse tempo. Que também era o que acontecia com as culturas antigas. Elas eram ligadas muito pela natureza. Não é que nem hoje em dia que a gente tem calendário e vamos ver que dia é hoje, como é que tá a lua, não. Eles ali acompanhavam mesmo os ciclos da natureza. Então, tudo era marcado de acordo com a natureza e com a lua, né? A lua também tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, no Yule, que é o solstício de inverno, é a noite mais longa do ano. E isso é o nosso Natal, vamos dizer assim. Sim, ah, tá. Por isso que fala solstício de inverno, porque sempre É, que eu ouço isso a ver com Natal, uhum, na época, pelo menos. exatamente. E assim, é o nascimento do Deus, porque a mulher, ela tá ligada com a lua e o homem tá ligado com o sol. E a deusa, ela ela faz tudo, vamos dizer assim. Ela é a deusa, ela é a mãe, mas ela também é a mulher. Ela mesma vai ter relações com Deus, vai ficar grávida dele, ele morre e depois renasce ele de novo dela, da gravidez dela. Então é tudo aquela ideia de cíclico, não Uhum. tem fim. E no solstício de inverno é quando Deus nasce. Só que a partir daí sempre vai diminuir o tempo da noite. E quem é que vai ganhar tempo? É o sol. E como o Deus, ele tá ligado ao sol, que é o masculino, é o sol, então ele vai sempre ganhando mais força. Potencializa o poder. E Isso. isso, quanto mais sol, mais poder para o Deus. Quanto mais lua, mais poder para a deusa.
Tem essa coisa do feminino ligado à lua, né? Das fases da lua. É isso. Então, o solstício de inverno é isso. Vai vir agora mais sol. É essa comemoração, vamos dizer assim. Ok. É Então Deus fica com mais força, é isso, né? isso. Ele nasceu, ele vai sempre ganhando força agora porque vai tendo mais sol. Mais sol, mais sol, mais sol. É uma viúva negra essa Deus, então. Ela vai, pega o Deus, ele engravida ela, mata ele. Ela não mata ele, ele que morre. Ele morre, mas Isso aí sabe que vai morrer, né? É, porque é aquilo. Quando chegar no inverno, não vai ter mais sol. Então é quando ele morre, ele fica muito fraco e morre. Mas a deusa, ela tá sempre constante. tá sempre É aí isso, disponível. entendeu? Homem é homem desde o começo, né? E aí depois tem a Ostara, que é o equinócio de primavera, que tem a ver com a nossa Páscoa. E aí isso tem a ver com a fertilidade, com a renovação. É a Páscoa. Essa coisa do Ressurreição, coelho. é por isso que buscou a ressurreição disso, então. Tem tudo interligado, né? Lá do começo, Sim, é. Mais ou E menos, aí nesse é dia. mais a renovação, né, Isla? Até porque a gente está falando da parte aqui da parte norte do mundo, vamos botar assim, Sim, isso. É. Porque tem né? a parte norte e no sul é sempre trocado. O sul é sempre trocado, né? Exatamente. Exatamente. É, Importante falar isso. por isso que essa ligação a gente tem que fazer dependendo de qual local, qual né? Sim, hemisfério. exatamente. Isso é a parte norte. O sul é o contrário. Uhum. Quando no norte tá inverno, no sul tá verão. Então, E vice-versa. Vai sendo sempre assim. Ok. É, mas isso foi feito pensando no norte, né? Uhum. Essas Os ideias primeiros todas da cortes Páscoa. daqui. Tanto é que o Natal, a gente vê o Natal cheio de neve. Mas a gente tá no Sim. meio do calor no Brasil. É, Mas por quê? Porque foi pensado já no norte, que é o inverno. é. É a mesma ideia. E na Austrália, que é o equinócio de primavera, é quando o dia e a noite estão têm o mesmo tempo, mesma duração. E essa parte também faz uma ligação com a fase donzela, que é a coisa do renascimento, da juventude, é o início, né? Depois vai passar a fase da mãe, porque agora vai vir mais a fertilidade, a primavera. Então, é essa a ideia. No Beltane, vai ser a união da deusa com Deus. É quando eles se relacionam. Ele já tá adulto e agora eles têm relação. E depois vai ter o solstício de verão, que aí começa o declínio do Deus, porque o solstício de verão é quando o sol tá mais alto que a noite. Então, ele tá mais fraquinho já. Mas E depois, me tira uma dúvida, pode o falar. solstício de verão, por exemplo, agora, 1º de maio, os celtas comemoram o Festival de Beltane, Uhum. dia primeiro. Esse é o auge dele ou é no final do verão? É o auge. Na verdade, o auge dele é na Lita, que é no solstício de verão. Não é no Beltane, porque contar o auge é o sol mais Mais, forte de mais todos. forte. Depois vai ser a mesma ideia. O sol vai sempre diminuir. Depois que tem o auge, sempre vai ser menos. Então ele começa a perder a força. Ah, É, eu e só aí a preciso mãe que pegar começa. agora, só um minuto. Tá, tá. A gente volta aqui. Até para o pessoal entender, porque é muito Uhum, interessante, né? Quando a gente fala agora, ó, aqui é Ostara, né? uhum. O equinócio de primavera, correto? Isso, correto. Correto. Aí a gente vem para o Festival de Beltane, que é onde o Isso. povo celta comemora em volta da fogueira, né? Da Onde tem os fogueira. Uhum, banquetes, né? É um local, é uma época de muita fertilidade, para isso. a gente entrar no auge do sol, que é no solstício, que aqui está de Mentsumer, Porque isso é mais nórdico. isso, mais nórdico. Tipo, na Noruega, Suécia, é isso. É esse o nome dele. Mas é a mesma ideia. A mesma ideia. Aí vai Uhum, falando, que eu vou até mostrando. tá bem. Então, no solstício de verão, agora começa a se aproximar, já é verão, né? Já tá no verão.
Então é coisa do fogo, das colheitas, é aproveitar aquele momento de fertilidade. Uhum. Porque tudo também rodava nessa coisa da agricultura, né? Se entrava nisso. Alimentação, o que é que a gente vai comer, o que é se preparar para o inverno, o que é que. Eram muito dependentes da natureza. Então tinha que estar sempre se preparando de acordo com os ciclos da natureza. Depois disso, depois do solstício de verão, vai sempre perdendo o poder o Deus. A deusa já está grávida, ficou grávida no Beltane, que é aquela coisa da fertilidade, do fogo da vida, enfim. E agora vai começar a esfriar de novo. Aí a gente vai ter a preparação para o fim do ciclo, para preparação para o inverno, né? São as últimas colheitas que vão ter, o Deus já tá fraco. E aí, quando no Samhain, que é o nosso Halloween, o Deus morre. É a Mas morte não tem simbólica. essa data, É agosto, né? é Uhum. porque 31 de outubro Não, é o sou em outubro, sou em outubro. Porque logo depois do verão vem Lhamas, né? Que é em agosto. Tem isso. Que Lhamas Que é, faz as últimas colheitas, né? uhum, Para depois vir Mabon, que que é o começa, equinócio de outono. que é outono, Ou é exato. o equinócio de outono, que é de novo aquela ideia de o Sol e a Lua têm o mesmo tempo de duração durante o dia, Isso, certo? E certo. o Lamas, ele é a última colheita, vamos dizer assim, sabe? Tá. E, E aí, por fim, que é o Samhain, que é a isso, morte simbólica, aquela coisa. É o Halloween da gente. é, Aquela coisa que o véu dos. Eles acreditavam que o véu entre os mundos estava mais tênue e que as pessoas que já morreram podiam voltar a se comunicar. tem que começar provavelmente 31 de outubro. Sim. tá. E aí, quando a gente fala do solstício de Uli, que já entra mais dezembro, Uhum. né? E depois a gente passa para o. Eu acho que é Ibolque. Bom, aqui É. Uhum. né? O Ibolque que já Embora. começa em fevereiro. Aí começa todo o ciclo, porque De novo, é sempre cíclico, é aquilo. Nunca é, acaba. exatamente. É muito interessante isso, você vê que a natureza era o grande calendário deles, né? Tudo Uhum. seguia. Hoje a gente não sabe, um dia está sol, um dia está chuva, a gente não tem mais essa. Mas a natureza, quando ela andava no seu ciclo correto, sem muita interferência do homem, como esse calendário era perfeito, porque se não fosse, eles passavam até fome. Sim. Tudo é uma questão de preparação de sobrevivência. Depende da natureza pra tudo, Para tudo, né? porque quando chegava no inverno, no auge do outono e inverno, eles tinham aquelas, que se chama até os silos, que é onde se guardavam as coisas, Sim. né, para poder sobreviver o inverno todo. Até porque se a madeira ficasse molhada, demorassem pra pegar madeira, já não conseguiam acender, já ficavam com frio. É, Mesma coisa a comida. Não, não é todo ano que eles vão conseguir colher. Não é como agora que a gente chega no mercado e tem fruta toda estação, toda época. Porque, não tem aqui, vão trazer de não sei aonde. Trazer do México, trazer de não sei aonde. Aqui, não tinha essa opção. Então tinha que se organizar mesmo. Já pensou um barco vir, sair, vai buscar fruta no sul para poder voltar com banana, com não sei o quê? Todo mundo morrer de fome. não, e os barcos celtas, uma vez eu fui num museu e eu fiquei impressionada, Rafaela, porque eles são pequenos, É. tá? Os homens eram imensos. E é o seguinte, era lindo, é lindo. Os barcos são lindos, né? Tem aquele formato e tal. Mas Uhum. era o povo sentado nas laterais. É chuva, é sol, é ventania, É. entendeu? Então, assim, era um povo. Aí a gente entende que também duravam tão pouco, né? Porque É. a pessoa, quando chega, eu acho que com 50 anos você era o mais velho da tribo. Que absurdo! Tô me sentindo na flor da idade. Mas para essas tribos, não é isso, Isla? Sim, sim. É? A expectativa de vida era muito menor. Mas mais do que isso, era a morte e o nascimento. É. Você conseguir passar de bebê já era uma grande coisa. Nossa, Era bebê. mais do que,
sabe? Do que você conseguir chegar na velhice, era você conseguir sair da fase de infante ali. As mulheres eram mães muito novas e logo depois muitas, né, acabavam indo para a guerra, a maioria morria muito no parto. Os homens, se 10 iam para a luta, voltava dois, né, para as guerras. Então, assim, mas era um povo muito forte. Muito. É, Tem uma cultura bem. Falando no Ah, povo forte, né? Me fala sobre os três mundos celtas, que a gente está falando de tá. povo forte. Me fala sobre isso. É, são os três mundos celtas no sentido de é, espiritual, né? Vamos dizer assim. Que eles dividiam também em três, essa coisa do presente na cultura. E aí tem o outro mundo, o submundo, como quiser, o outro mundo, que era onde os espíritos e os deuses viviam. Quem tivesse falecido, mas também os deuses. Uhum. Não é Hades, é isso? O mundo de Hades, não, Hum? né? Não tem a ver com o mundo de Hades, não, né? Tem a ver, tem a ver sim. Tá. Mas isso é mais pelo mundo celta, né? Essa comparação aqui que eu tô fazendo. Porque geralmente toda cultura tem sim um mundo dos mortos, mas cada um difere um pouco. Por exemplo, nos Vikings tem a coisa de ser bravo, de ser um bom guerreiro, morrer lutando e tal. E aí você consegue ir pra Valhalla. Mas, por exemplo, nos gregos é colocar uma moeda no olho, nos dois olhos, e passar no barco, entendeu? Cada um tem a sua forma de fazer essa transição. Mas nesse caso dos celtas, o outro mundo, que são onde os espíritos, os deuses vivem, e tem o mundo intermediário, que é onde a gente vive, os seres humanos, os animais, enfim. E por fim, que é o mundo celestial, que é das energias cósmicas, que é o sol, a lua, o vento, a água. Tipo, eles iam até como superior do que os deuses, a natureza, entendeu? Tinha um grande respeito. e é muito interessante porque quando a gente também vê dentro da mitologia nórdica, aí do Brasil são 9 mundos, né? Uhum. E Mas é um múltiplo de três. múltiplo de Dizem que três. o 9 é o número perfeito. Porque Exatamente. ele é tanto multiplicado como dividido, dá 3, enfim. 3 por 3 dá 9. Tem essa coisa de. Até saindo um pouco do tema, mas o Tesla sempre trabalhava com 3, 6 e 9, né? Que ele dizia que eram os números perfeitos. E é interessante que desses 9 mundos, Tesla pai. é o Tesla, né? O verdadeiro Tesla. Ah, tá. E tinha o mundo dos anões, né? Aí tinha como se fosse o mundo espiritual, vamos colocar assim, umbral. A gente tinha o mundo Uhum. de Loki, que era o do gelo, e quem morria em guerra ia. Então, assim, é muito interessante essa divisão, que no fundo, a gente pode até dizer que são colônias espirituais. Se a gente for para o lado espírita, Sim, kardecista, a gente pode dizer que, né, são colônias de cada uma direcionado conforme a sua passagem, né, pela Terra. sim. E É quando a gente interessante fala essa visão. da parte egípcia, que a gente fala também de Ra, que é o deus do sol, né? A gente tem a deusa Íris, a gente tem Anubis, que é quem encaminha o povo para o mundo espiritual, né? Então, E tem muito a ver com o que você falou também do espiritismo, de medir o peso do coração para ver se é mais leve do que uma pena. é, Se você for uma pessoa boa, você vai conseguir ser encaminhado para um lugar bom. Mas se você não for, se o seu coração for mais pesado que uma pena, você já vai para um lugar pior. Tem é, muito a ver com isso que você falou. né? Assim, aí você vê em cada mitologia. Eu agora estou começando a estudar um pouco da mitologia indiana, que também é muito interessante. Quando você vê as faces de Kali, né? Porque é a Uhum. grande mãe quando tem que ser mãe. Mas na hora que ela tem que sair para resolver, né, É, ela se transforma, tem aqueles. Então, assim, para que as pessoas entendam que assim, é importante o estudo da mitologia para a gente entender uma série de coisas que acontecem hoje. Né? Ninguém tirou isso do nada. sim, Né? Essas lendas têm o seu fundo de verdade e têm até o entendimento. Quando a gente agora está falando muito sobre a pirâmide, que fizeram as descobertas e tal,
A gente sabe que até hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente não Não faz sabe muito, de tudo. Uhum. né? E eu acho que isso ensina também muito a gente. Tem muitas lições nessas lendas, ensinamentos que a gente pode aproveitar. E é muito atual, sabe? Porque eu acho que trabalha muito como o ser humano é, na sua mais pura sentimento de raiva, de vingança. Querendo ou não, isso é como se fosse a gente sem a maquiagem pro dia a dia que a gente coloca, né? A gente vê muito como é que é o ser humano puro, cru. E muitas das ideias que a gente tem nas mitologias, nas lendas, são usadas hoje em dia para séries, para filmes, tipo Game of Thrones. Tem muita coisa que foi de lendas, de história também. Então, assim, são coisas atuais. Às vezes a gente vê uma série dessa e a gente fica, uau, mas isso já foi pensado, ó, há muito tempo. E a gente que não tinha conhecimento. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa percepção. É assim, olha, assim, um estudo para mim assim delicioso Sim, é e muito gostoso. eu vou estudando, eu vou dizendo, nossa, gente, não sei nada, calma aí. E eu vou investigando, só que eu gosto de correlacionar, não sei se você também faz Uhum, isso, né? Aí, quando eu falo de Freia, que é uma deusa que eu tenho muita afinidade, ao mesmo tempo eu sou filha de Oxum, que elas têm a mesma característica, a cor amarela, o dourado, a fertilidade, a mãe do ouro, a mãe. Aí você entra e aí você entende que cada uhum. um endeusou aquilo que entendeu. Sim, Entendeu? E no final a gente chega, vai para o mesmo caminho. Muito bom. exatamente. Eu quero até comentar com você, que a gente quer muito que você volte, né? Claro, Para depois a gente ir falando sobre alguns deuses e curiosidades. curioso. Uhum, Curiosidade, não saiu, né? Não, não sei. Mas saiu agora. Por exemplo, o Deus Loki, que meu filho, como uhum, adora mitologia, fala, né? E aí tem a cobra da Yggdrasil, que é uma das filhas dele. Hel é filha dele. Então, assim, a gente depois podia voltar com essas curiosidades, né? Que eu acho que isso para as tá pessoas é bom. bacana, é É, bonito. eu gosto muito, né? Mas eu acho que eu sou suspeita. Ah, eu também adoro. Você tem alguma Bom, pergunta, filha? não, eu encerrei minhas perguntas. Te agradeço muito, Não, muito. antes dela terminar, pelo amor de Eu Deus. ainda vou dar dica, eu só estou Não, agradecendo. essa menina, É, eu não posso falar o que eu penso aqui, mas me ela é muito adora. acelerada, entendeu? Eu falaria uma outra coisa, mas não pode. É. Você tem mais alguma coisa para falar assim de interessante, Isla, que você acha que seria importante nesse tema? Ou a gente abordou tudo? Abordou tudo. Ah, Impossível. eu acho que eu tenho uma reflexão pra fazer, sim. É, é que, na verdade, essa ideia, né, de donzela, mãe, anciã, ela veio do século XX e foi. É, é do Robert Graves. Ele escreveu um livro e ele que trouxe essa ideia. E uma discussão que eu tenho visto muito atualmente sobre isso é que isso pode ser um pouco redutor para a mulher. Essa separação da mulher em ciclos de fertilidade, enfim, ser donzela, porque donzela não quer dizer que ela é virgem. Tipo, geralmente essas deusas donzelas, elas tinham muitos amantes e tal, mas essa coisa da independência. Mas, É. não tinha essa coisa de ser de castidade, não, antigamente, essa coisa mais do catolicismo. E ele trouxe essa ideia, né, de dividir, mas entre ciclos de fertilidade. De quando você é mãe, já é outra situação. Algumas pessoas acham isso redutor para a mulher, dividir ela assim. Por exemplo, uma mulher que não é mãe pode não se sentir nessa divisão. Mas assim, eu acho que é importante ter essa crítica, mas também se te faz bem, se você consegue se ver nisso, é o que importa, porque eu acho que isso é algo muito pessoal. E mais que isso, é um arquétipo, né? É o que a gente pode levar pra vida. Tipo, não é só porque eu não sou mãe, não quer dizer que eu não posso trazer esse arquétipo de mãe pra outras coisas da minha vida, Com certeza, né? com certeza. É questão de escolha ou questão de. E até de você se identificar por épocas, entendeu? Uma hora você Sim. é a donzela, Uhum. uma hora você vai ensinar o teu conhecimento, é a hora que você se transforma em mãe, entendeu? É a hora que você vai encerrar um ciclo. A gente pode dar até um exemplo de um relacionamento que você fala, chegou, é a hora que você entra anciã.
que entra a Uhum. sabedoria. Então, o que você É, falou é exatamente. perfeito. É o que funciona pra você. Hã? É o que funciona pra você. É o É, que. Exatamente. exatamente, o que funciona. É isso Exatamente. aí. Isla, é, só tenho a te agradecer, né, pela tua disposição, porque ela, como ela falou, ela estuda e eu conheço e estuda muito, então ela cedeu um pouquinho desse tempo de estudo para vir partilhar com a gente o conhecimento dela. Então, assim, muito obrigada, mas a gente vai voltar, né, Tá certo. para poder estudar mais sobre outros temas, Tá bem. ampliar, né, o nosso conhecimento. Eu queria pedir para todo mundo meter o dedo no botão. Gente, quando eu falo mete o dedo no botão, é porque Portugal fala mete, né? Mete aí, tudo é mete. Aqui não é feio, aqui é bonito isso. Quando ela falou sem maquiagem, eu sou a parte palhaça do grupo, né? Porque eu sou assim de natureza. Problema nenhum. E aí, quando ela falou, eu liguei. Quando ela falou assim, é a hora da gente aparecer sem maquiagem, sem nada. Olha, gente, eu tô de cílio postiço, só pra vir ver vocês. Anel do meu pai, falecido papai. Amo esse anel. Meu paizinho. Bochechinha. Sem maquiagem, no momento Nada. não Eu dá, tô não. quase. Eu levei 10 minutos. Sem máscara, sem máscara. Pronto, Quando sem pronto, máscara. Sem nada. Então eu vim sem maquiagem. E você tem alguma coisa, querida? eu tenho. Bom, primeiro que eu quero te agradecer. É, Tão novinha, tão estudada, nossa, né? dando um show, isso aí. Vamos fazer outras. Tudo bem, eu dei um exemplo aqui dos deuses, mas você pode mandar para a gente também sugestão, entendeu? Porque as Uhum. pessoas aprendem muito. É assim que a gente, né, partilha. Um Sim. sabe um pouquinho, o outro sabe. E aí fica gostoso, fica uma coisa bacana da gente assistir. Eu vou dar a dica da bruxa. E a É, dica da a dica da bruxa. bruxa, que hoje, a dica da bruxa que eu escolhi foi para os aniversariantes que do mês de abril e maio, que vai do dia 21 de abril a 20 de maio, que é de touro. Touro. Então, A Isla também sabe tudo de signo. Ai, adoro. né, outro tema que a gente. Então, vamos lá. A bruxa de touro. O signo tem a graça de Vênus e o encanto da mãe natureza. Por essa razão, a cor verde é tudo que esteja associado à terra, representam você. A terra é responsável pela propriedade do mundo. Então, touro, você tem o poder de atrair e levar riqueza, que não tem apenas a relação com dinheiro. A sorte está sempre a seu favor, porque o seu poder é atrair. Então, não tenha medo de mostrar quem você é. O seu sucesso está garantido. É um signo maravilhoso, muito forte, né? Que traz. Teimoso. Exato, é isso que eu sei, né? A gente fala do lado bom, né? Porque se a gente for falar do nosso também, todos os signos, e aí fica essa dica Sim, que. do lado ruim. Não, depois eu te falo quando eu Só sei. terminar. Mas Só eu sei. gosto de touro. Touro é legal. Mas é bem legal. Donzela, meu lado donzela. Já deu os recados? Quem quiser falar com a gente. Dá você, querida. Pois é, quem quiser vir falar sobre o seu trabalho dentro da espiritualidade ou dentro da vertente de história, quiser participar do Carona da Vassoura, é um prazer, só entrar em contato com a gente, passar um e-mail e a gente agenda isso e vai ser maravilhoso. A gente está no ar todo sábado às 8, e a gente pretende futuramente ficar mais vezes, né? Agora estamos com um cenário novo. Olha, gente, eu esqueci de falar, falei da minha maquiagem. É, Sei que, olha o cenário que a mamazinha fez, entendeu? Tá né? lindo. Cheio dos livros dela. Aqui são três bruxas. Aí eu não posso dizer o nome, só digo que uma sou eu. A A outra outra sou é eu. ela, mas Ó, aqui. são as bruxas tríplices. Isso, exatamente. Tá vendo? Eu também não sabia, mas eu sabia que era uma das bruxas. Isso aí, você é essa aqui. Tem uma dessas que começa com J e termina com Quelime. Exato. Ela futuramente irá participar, fazendo a parte externa. Laís, querida, um grande Não, beijo. Laís é a mãe É a mãe dela. dela, Isla. 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 E Um olha grande como é, beijo. olha Acontece como são as coisas, sempre. ó. Ah, Laís e Isla. Isla. A mãe dela teve uma sacada genial nesse nome. Com certeza. Um beijo enorme. Uma boa semana. Beijo, fica com Obrigada por Deus, tudo. tá? Tchau, amor. Tchau, obrigada. Tchau. Olha a falsidade. Tchau, nada. Ai,
Eu tava, nossa, é pra desligar? Não desliga?